Oi pessoal, então vamos dar início à nossa mensagem de hoje. Vamos falar um pouco sobre emoções. As nossas emoções muitas vezes nos controlam, não é verdade? Por isso, quando nós estamos empolgados, precipitamos as nossas decisões e quando nós estamos aborrecidos, nós falamos coisas que muitas vezes nós nos arrependemos depois, né? Normalmente nós não faríamos isso se nós estivéssemos calmos, serenos. Mas e se a gente conseguisse controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por ela? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Na própria palavra de Deus, Felipe, ele havia sido chamado por Jesus e ele passou a seguir mestre. Por isso ele estava muito feliz. E de imediato ele foi chamar o seu amigo Natanael para seguir a Cristo também, assim como foi feito, né? Só que a reação de Natanael não foi positiva. Felipe estava muito alegre, Natanael não se mostrava nada alegre. Ao contrário, uma pessoa completamente amarga e infeliz. Mas quando Jesus foi conversar com ele, Natanael, o seu temperamento ele mudou e ele ficou muito feliz. E Jesus ele sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma de que ele viesse se alegrar. É o mesmo modo que Jesus quer fazer com cada um de nós. Todas nós, pessoas, nós temos as nossas emoções. A diferença está em como a gente demonstra ela. Então vamos ver isso agora. Existem alguns tipos de emoções. Tem pessoas que têm emoções neutras, não demonstram elas. Então ela tenta negar os seus sentimentos e parecer insensíveis. Tem pessoas positivas que elas demonstram as mais boas emoções, procuram tratar todos de forma agradável. Tem pessoas negativas, pessoas que demonstram emoções ruins, são ásperas, rudes com os outros e continuam vivendo. E pessoas emotivas, são pessoas que demonstram qualquer tipo de emoção, pode ser descontrolada ou apenas uma emoção natural diante de uma situação. Então, como a gente vai tratar essas emoções? Vamos refletir um pouco sobre o que Jesus fez e de que forma ele tratou as emoções de Natanael. Vamos ver da parte negativa e depois da parte positiva, tá? Na parte negativa, as emoções elas precisam ser reconhecidas e tratadas, né? Muitas vezes nós sentimos algo ruim e isso é inevitável. O que a gente não pode é ressentir isso, quer dizer, sentir novamente, porque o amor de Deus não se ressente do mal. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é que isso vira uma raiz de amargura. E Natanael ele estava profundamente amargurado. E Jesus ele queria que Natanael entendesse isso, porque Jesus já tinha visto ele embaixo da figueira. Ele provavelmente, Natanael também, já estivesse triste, foi lá meditar, foi ficar lá debaixo daquela árvore, como as pessoas tinham costume de fazer naquela época. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu ele. E quando ele pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo, Jesus se aproximou e começou a tratar ele. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções negativas, elas incluem um preconceito, incluem a baixa autoestima, as decepções que muitas vezes nós temos na vida, né? Então, vamos falar um pouquinho só das decepções. A meditação de Natanael debaixo lá da figueira permanece um mistério. O fato dele estar ali é um mistério, mas possivelmente ele tenha passado por alguma decepção durante aquele período. A sua situação econômica, política, social daquele tempo era muito crítica e o que gerava muita decepção nas pessoas. Então as decepções que passamos na vida, elas tendem a nos paralisar. Às vezes nós achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Nós podemos nos abrir para as novas possibilidades, confiando sempre em Deus. Somente nele, não no homem. Mas nós não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser felizes. Então a gente precisa reconhecer as nossas decepções
para a gente não deixar de ser feliz. O reconhecimento de um terreno ou algum assunto é indispensável antes de entrar nele. Por isso, antes de tudo, nós precisamos reconhecer as nossas emoções. No caso das emoções negativas, que nos atrapalham e muito, nós precisamos reconhecer quando elas são frutos de preconceito, de baixa autoestima, de decepção, para não deixar controlar por esses maus pensamentos, para esses maus sentimentos. Então, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas emoções negativas. Então, vamos agora falar das emoções positivas. As emoções positivas, elas devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito. A vida cristã, ela descrita lá na igreja primitiva, ela era dos sentimentos mais agradáveis, mesmo diante das perseguições que as pessoas enfrentavam. Isso já estava lá em Atos, lá 2. Jesus, ele se revelou para uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos da vida de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar o seu temperamento de forma tão repentina. O mestre estava acostumado a lidar com o mau temperamento de pessoas, como por exemplo Pedro, que era tão inconstante, né? E assim como nós também. De modo que é a nossa vida, antes e depois de conhecer Jesus, que somos transformados em uma nova criatura. E para cultivar essas emoções positivas, nós precisamos do senhorio do Senhor, precisamos de aceitação e dos sonhos. Sim, então vamos falar só um pouquinho do senhorio do Senhor. Que quando Natanael ele exclamou, reconhecendo quem era Jesus, nem parecia mais o mesmo homem que não tinha mais a esperança antes, né? Então agora ele se mostra como um homem convicto e alegre. Foi só Jesus se aproximar e se apresentar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para controlar as nossas emoções, nós precisamos que alguém nos ensine isso, né? A nos controlar e nos ensine a ser feliz. Mas, porém, somente Deus, o Criador de todos nós, pode fazer isso. Então, nós devemos reconhecer que Jesus, ele é o Senhor. Por isso a importância do senhorio. Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e recebemos a salvação na nossa vida, assim nós podemos viver uma nova vida reformulada e pronto para ser feliz. Então, quem crê em Jesus se torna um filho de Deus. E o Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida. E aí já não existe mais uma emoção mais linda do que essa, do que receber a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós precisamos cultivar melhor as nossas emoções, recebendo Jesus como nosso Senhor. E aí a gente vai vivendo os sonhos. Então nós precisamos cultivar as boas emoções. Elas precisam ser cultivadas como um jardim, assim, bem cuidado. Senão, a gente deixa de semear esses bons sentimentos, nós não vamos colher os resultados positivos. A conclusão é que o equilíbrio das nossas emoções certamente é uma característica de maturidade cristã e que nós precisamos buscar isso continuamente, constantemente, diariamente. Para isso é necessário reconhecer as emoções negativas como um preconceito, a baixa estima, as decepções, para saber lidar com elas. E também nós devemos aprender a cultivar as emoções positivas para melhorar o nosso temperamento. E Jesus, ele tratou com as emoções negativas de Natanael e deu para ele a esperança para se tornar uma pessoa influenciada de bons sentimentos, ao invés de se deixar levar pelas coisas ruins ao seu redor. Assim como Natanael estava lá embaixo daquela figueira e Jesus o viu, sabe que Jesus também está te vendo. Ele também me vê e quer tratar da minha emoção e da sua emoção. Então deixa Jesus tratar de você. Deixa Jesus tratar das nossas emoções, da sua emoção, e você verá o quão positivo e o quão transformador será tudo isso na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.